música linda. Boa noite a todos. Já estamos de volta para mais uma Arte no Cubico. Hoje teremos como tema sobre o cinema. Vamos ter aqui como convidado Eduardo Quelanda, o nosso amigo Talibã. Vamos falar sobre os caminhos para a indústria cinematográfica. Ok. Boa noite a todos os amigos, amantes da boa arte de representar. Sejam todos bem-vindos ao Arte no Cubico. Hoje, quinta-feira, 28 de maio, eu sou Áureo Kikunga com vocês. Estamos de volta para mais um tema, para mais uma abordagem, uma reflexão à volta do nosso cinema. E para hoje, o nosso convidado é um amigo, um ator, um homem do cinema que tem também experimentado o ofício de produtor a nível de cinema e que é uma pessoa que também tem uma palavra a dizer e foi convidado aqui no nosso Arte no Cubico para refletirmos acerca do cinema angolano. O tema de hoje, os caminhos para a indústria cinematográfica. E o nosso convidado de hoje é Eduardo Quelanda Talibã. Portanto, esse é o Arte no Cubico, a conversa que se impõe com os artistas, portanto, já sabe, é aqui que abordamos questões ligadas ao cinema, ao teatro e também ao nosso cinema e à televisão, tudo que tem a ver com os nossos atores, produtores, realizadores. Portanto, já sabe, é a conversa que se impõe sobre o nosso cinema. Vamos então aguardar que o nosso amigo Talibã possa estar já no ar. Obrigado a todos que sintonizam, que acompanham o Arte no Cubico, que gostam das nossas conversas e que não perdem uma edição do Arte no Cubico. Eduardo Quelanda, valor, um homem com muito valor. Consegue nos ter valor? Na boa, Áureo Kikunga. Confirma aí também se me consegues ouvir. Consigo ouvi-lo. É um grande prazer, primeiramente, falar contigo, né, como amigo, como colega de arte de representar, e, portanto, e depois também por ter aceito o nosso convite de estar aqui no Arte no Cubico para podermos trocar algumas impressões e falarmos de algo que muito gostas, que é a arte de representar mais propriamente o nosso cinema nacional. Seja bem-vindo. Obrigado, mano. Obrigado. De dizer que não foi fácil, porque são temas que já não gosto de bater, porque sou uma pessoa prática, não sou muito teórico, não. Mas pronto, um convite vindo do Áureo Kikunga é como se fosse uma ordem, um pedido, mas é ordem ao mesmo tempo. Não tinha como dizer não. Cá estamos, vamos avançar. O que é que se pretende saber? Com certeza. Esse é o nosso Eduardo Quelanda, um filho do teatro, um homem, um nome que dispensa apresentação pelo trabalho que tem vindo a fazer a nível do nosso cinema e principalmente nos últimos anos, lá para 2014, 2004, 2005, com o surgimento do Assaltos em Luanda, um filme que veio, de certa forma, despertar, trazer uma nova vaga de realizadores, de cineastas nacionais e também veio, de certa forma, mostrar às pessoas que é possível fazer um cinema a baixo custo e um cinema que, de certa forma, mesmo sem os grandes apoios, era possível fazer produção de cinema. Falou? Com certeza.
Foi meio que uma aventura na época, porque até nós próprios acreditamos, mas é aquela crença, será que vai dar, não vai, mas tivemos que decidir, e a decisão foi mesmo marcada com o pé direito, vamos avançar e avançamos, porque isso começou propriamente nos anos 2004, conforme disseste bem. Foi um concurso realizado pela Aliança Francesa de Luanda, nesse mesmo ano, em que procuravam, né, o filme, era um concurso de filme de 1 minuto. Filme esse que a produtora EDD Produções de Henrique Narciso Dito, um grande amigo, um irmão, a quem eu chamo de pai, ao mesmo tempo irmão, compadre, é muita relação boa que nós temos em termos de família, amizade e profissionalismo. E obviamente também resolvemos participar deste mesmo concurso. E foi algo meio incrível, porque eram aí mais de 5.000 filmes na época, depois retiraram 4.000, ficaram 1.000 filmes, foram selecionando e depois venceram os 3 primeiros filmes. Só que a cena mais engraçada é que esses 3 primeiros filmes que ganharam primeiro, segundo e terceiro lugar, foram praticamente todos eles produzidos e realizados pelo Dito. Só que as pessoas ali não sabiam, então foi algo meio que incrível, foi muito bom, muito bom. E ele na época recebeu um apoio bom também do Horizonte Ingambande, e eu era ator do Horizonte Ingambande, lá onde eu já fazia teatro, mas claro, nos conhecemos com o Dito fora do Festival do Filme de 1 Minuto. Da Aliança Francesa. Yeah, exatamente. Então foi daí, depois de ter ganho como realizador, nós como produtores, porque apoiamos, eu também participei como ator, e outros colegas também do Horizonte, o Kinanga participou num dos filmes como ator, quem manda um grande abraço, um colega, um camarada, um irmão, acho que o Áureo Kikunga, o Hilário Belo, também foram tantos outros atores que participaram na época, só que nós depois demos seguimento. E o Inoki também participou. Exatamente. E aí, nós com o Dito resolvemos dar seguimento, porque ele ganhou aí 30 minutos para produzir um filme, era um curta. Ele escreveu Assaltos em Luanda 1, chamou-me, e que foi uma coisa assim meio que pesado para muitos na época, porque o valor, eu era apenas o valor, que fazia teatro pelo Horizonte Ingambande, tinha expressão sim nos palcos, mas de cinema desconhecia o ABCD. Até que foi bom, na época o Dito chamou, olhei o guião, vais gravar se você acreditou em mim, quem sou para duvidar da tua crença? E ele foi daí, o que é que levou o Dito a me escolher para ter o Talibã do filme Assaltos em Luanda, só para teres uma ideia. O Horizonte Ingambande, na época, tínhamos lançado a peça A Bíblia. E essa peça contracenei contigo no Teatro Avenida, partilhamos o palco. Revuleno, acho que o Galeano. Exatamente. Da Fonseca, o David Caracol, que é o Inoki, no caso, Áureo Kikunga, estava o Hilário Belson, Simão Paulino também partilhou conosco o palco. Sim. Foi o elenco e eu fui o vilão desta peça. Eu comecei com Galã, mas depois troquei com Madalena da Fonseca e eu passei ao vilão, a vilão dessa peça. Aquilo que já tinha nos filmes de 1 minuto. Viu ali no palco, disse, então, vou avançar com este ator. E analisei o guião, foi surpresa para mim, vou contracenar com quem? O Felipe Quenda. Disse, pô, esse é o inspetor Fragoso das novelas, esse já tem nome, o elenco era pesado. Depois eu fui me perceber do próprio Dito que o Talibã seria o Freddy Costa, só para terem uma ideia. Seria o Freddy Costa. Não sei o que aconteceu de concreto com o Freddy e os olhos todos viraram-se para mim, tinha que segurar o personagem. E aí foi bom. No começo ficou aquela coisa meio pesado, porque nós quase que nem ensaiamos, porque não é muito a moda do Dito ensaiar. Isso é algo que eu aprendi também com ele muito bem, que cinema é chegar, memorizar o texto, ter um bom diretor de elenco e fazer a coisa no momento para não mecanizar o ator. É uma técnica que só o Dito sabe fazer bem, eu aprendi muito bem também com ele essa técnica e funciona perfeitamente. E pronto, eu recebi, claro, uma ajudinha, porque não tinha experiência nenhuma de câmeras à minha frente, aquele elenco todo de técnicos a trabalhar, e tive a sorte de, na altura, termos aqui o Dom Dicota,
Dom Pietro de Cota e o Dalton Burralho, quem eu mando um grande abraço, ajudaram-me muito, muito, muito na época, num período em que as pessoas não estavam a acreditar em mim, porque não vou citar aqui nomes, mas alguns colegas de peso na época do teatro, quando se aperceberam que o Dito tinha me escolhido para fazer o Talibã, e foram direitos a falar, mas com tantos atores aqui, não viste outra pessoa para escolher, é mesmo já o valor. Epá, Dito disse, mano, quando se fala de cinema, nós às vezes invocamos os espíritos dos irmãos Lumière, e os irmãos Lumière é luz. A luz foi ele que nos indicaram e é com ele que vamos trabalhar. E foi bom. Foi bom, porque durante as próprias gravações também o Filipe Coenda fez um papel muito bom mesmo, de irmão mais velho, de mestre, professor, deu-me lá muitas dicas boas, e que com essas dicas aprendi muito. No Assalto em Luanda 2 já tinha segurado o filme para mim, porque já não era com Filipe Coenda e sim com Bernardo Cobra, quem eu mando também um abraço, e daí avancei e avancei. Eu estou aqui, né? Fizemos um Assalto em Luanda 2 porque muitos atiraram na cara. Epa, foi mais algo a calhar. Calhou mesmo só, fez um sucesso a calhar. Mas no Assalto em Luanda 2, olha, já foi o que foi. E dali para que não paramos, né? Fomos produzindo outros filmes já. Nice. Depois do Assalto em Luanda 1, Assalto em Luanda 2, vieram outros filmes como acho que o Imigrante, não é? É o Imigrante? Com certeza. Vieram outros filmes, Assalto em Luanda 1, Assalto em Luanda 2, gravamos O Imigrante, depois do Imigrante gravamos A Guerra do Kuduro. Nesse filme eu fiz um papel, a partir do Assalto em Luanda, quer dizer, uma metade do Assalto em Luanda 1, até todos os outros filmes que o Dito produziu, eu já passei a dirigir o elenco todo dos filmes do Dito. Eu passei a ser diretor de elenco, trabalhei com os atores diretamente. No filme A Guerra do Kuduro foi um desafio. A Guerra do Kuduro, não é? A partir do próprio Assalto em Luanda, uma parte do Assalto em Luanda 1. Porque nós, o Assalto em Luanda 1, no princípio, tivemos uma direção do Adelino Caracol. É que dava-nos umas dicas e tudo mais, mas a meio do caminho, por causa da agenda e tudo mais, o Adelino já não podia avançar conosco. E o Filipe Coenda também era muito, mas muito ocupado, porque ele continuava a gravar com a TPA. E eu, com as experiências do teatro, comecei a dar agora uma garrazinha aos outros colegas. E no Assalto em Luanda 2, já dirigi o elenco todo sozinho, praticamente, e todos os outros filmes do Dito que surgiram. E o caso o Emigrante, eu fui o antagonista, não o protagonista, e veio o filme A Guerra do Kuduro, com esse ganhamos um prêmio internacional. Estamos a falar do FIC Luanda, Festival Internacional de Cinema de Luanda, edição 2009. E eu fui o produtor geral do filme e também fui o diretor do elenco. Trabalhamos com a Grelha, os Vagabanda e alguns outros músicos kuduristas, né? E dali escrevi o filme a seguir, O Destinado. Esse filme viajou muito pelo mundo. É aquele filme militar que aproveitamos com este filme, homenageamos as Forças Armadas. Está ali o filme O Destinado. Fomos a Portugal, fomos para o Brasil, o filme foi para a América. Nós não conseguimos seguir porque não tínhamos garra para pagar as viagens e tudo mais, mas o filme participou em alguns festivais, na Europa, na América, até na Ásia chegou, porque quem levou os nossos filmes na Ásia foi o próprio Dito. Tanto é que de lá ele produziu o documentário A Moamba Chinesa, que foi um documentário muito bom, que o Dito produziu, e levou lá na China, levou os outros nossos produtos. Só que para dar seguimento, faltou o famoso jabá, o l'argent, a fuba. Porque cinema é dinheiro. Estamos a falar com o Talibã, ele que é o ator, é bem conhecido a nível do teatro, também do cinema, e agora também na veste já fez, é produtor e preparador de ator, ou diretor de ator. Flávio, um grande abraço. Flávio Ferrão diz, grande Talibã e Áureo, aquele abraço, viva a arte representada. Viva, meu mano, estamos sempre juntos. Um abraço ao Pedro. Uau, sim. Esse é o FE. A todos que estão sintonizados ao Arte no Cubico. Talibã. Sim, desculpa, esse é o FF, Flávio Ferrão, não é? Então, deixa eu mandar o meu abraço, o meu diretor. Ele foi, pronto, eu comigo, tenho que falar isso do Flávio, porque já admirava ele há muito tempo, e ele dirigiu uma peça que eu participei, né, uma ideia da Wanda Pedro, produção do Valdano Luquizaia, e fui
fui preparado por ele, amor não é... Ai, o título fugiu. What? Amor não é... Ô, Flávio, ajuda ainda agora. Não, nós fizemos a peça aqui no Royal Plaza. Amor não é crime, amor que... Pá, vai me desculpar, senhor diretor, mas de repente bloqueei. Também esse jornalista me concentrar assim, até o texto foge. Mas faz parte da peça, não se lembra do título, não vou ser eu a se lembrar, né? Normalmente, mas um grande abraço. Né? O que ama não maltrata, quem ama não mágoa. Não, E o Flávio também disse também, olha, é pecado, tá? Olha, eu tenho um ponto de interrogação. Amor não é crime, amor. Ih. Pronto, foi. Vamos nos lembrar já daqui a pouco. Mas pronto, nossos amigos, amor não é desculpa, acho. Não é desculpa, é isso aí mesmo. Amor não é desculpa. Exatamente. Não, foi uma grande obra escrita pelo Flávio Ferrão, dirigido por ele. E foi uma maravilha, uma experiência top. Top mesmo, yeah. Sim, porque as pessoas às vezes dizem, não, eu estou a te maltratar, mas eu te amo, te amo, te amo. Mas quer dizer, estão-se a desculpar do amor para maltratar, para filhos, outros, para julgar. Com certeza, para apertar, com certeza. Para todos fazerem e desfazerem com o pretexto de que não, eu te amo, meu amor. Se calhar é nessa vertente, não é? Exatamente. Mas, bom, não, porque eu com teatro, Flávio, dizia eu com teatro, eu já sou antigo no teatro. Muita gente não consegue entender, eu de teatro já tenho aí perto de 30 anos de teatro. Porque eu estou a caminho dos meus 40 anos de idade de teatro, estou há 30 anos, por aí. Porque eu comecei, tinha aí 6, 7 anos de idade. Eu vim do interior, propriamente província do Luís. O teatro foi praticamente uma terapia. Para quem conhece a história de Angola, na década, logo a seguir à independência, o país mergulhou numa guerra daquelas. E nós no interior vivemos muito isso. E foram as guerras, as eleições fracassadas em 92. As eleições fracassadas em 92, o país mergulhou numa onda de guerra, todos nós sabemos disso, e o teatro ajudou, era uma forma de eu me livrar das mágoas, dos problemas que nós vivíamos na época, bombardeios daqui, tiros daí, mortos em todos os cantos. Então, só o teatro, nós transformávamos as nossas dores em comédia, alegria, ficávamos aí a rir para poder... ultrapassar esse problema todo, porque senão ficava todo mundo frustrado e muita gente que não conseguiu mesmo sair desse. Tiveram problemas mais tarde. Dali refugiei-me na República do Zaire, na altura o Mobutu era presidente. Anos depois fomos a Brazzaville, também vivemos lá a guerra, eu e a família, os meus manos, estamos a falar do ataque que o Pascal Lissouba na época era o presidente, estamos a falar dos anos 94, 95. 96, nesse intervalo, tivemos que voltar para Kinshasa. Kinshasa foi atacado também pelo Kabila, tivemos que abandonar Kinshasa e voltar para Luanda. E só para teres uma ideia, nós conseguimos voltar para Luanda graças a um movimento de estudantes angolanos, porque nós estudávamos lá pela embaixada angolana mesmo, e depois tivemos que entrar nas escolas dele após a guerra. Quando o Kabila toma posse, o nosso então presidente José Eduardo dos Santos, o engenheiro, foi para lá. E nós fomos, como angolanos que éramos, fomos lhe receber no aeroporto. Éramos um monte de angolanos lá, jovens, minhundos e tudo mais. Quando vimos o presidente, ficamos aos gritos. Senhor presidente, aqui estamos a sofrer muito, a situação não está fácil, os angolanos não estão a ser tidos nem achados, precisa fazer alguma coisa. Havia um protocolo muito grande, mas foi bom na época, isso marcou-me bastante. O presidente nos ouviu, no meio daquela confusão mesmo. Estou a falar de 1996, 97, por aí. É só verem nas datas. A essa hora, o engenheiro, se estiver a apreciar o nosso live, ele vai se lembrar disso, e todo o elenco do governo que estava com ele. Ele nos ouviu, pediu que fizesse aí um levantamento de quantos angolanos éramos lá, onde é que estávamos localizados, porque depois que Kinshasa ficou uma bandalha. Mobutu saiu, as tropas saíram, tinha lá alguns tropas angolanos que foram apoiar na época, mas também a situação política não era das boas. Até que quando o presidente da República volta, ele mandou um avião da TAG
que foi para lá para ir pegar os angolanos. E eu na família, não sabíamos se tínhamos família mais em Luanda ou não, porque não tínhamos relações nenhuma, não tínhamos resposta às guerras, tínhamos metido dispersos. E eu fui o primeiro a vir fazer o reconhecimento a meio à família. Minha mãe olhou para mim e para filho, vai ter que ser você a ir, para ir saber se em Luanda ainda temos lá família, se a guerra não levou todos. Eu dali vim, eu não conhecia Luanda, Luanda só nas fotografias. A minha mãe desenhou a Ho Chi Minh, tipo a saída do aeroporto, a rua que eu ia pegar até no São Paulo, onde viviam os meus tios, fez um desenho até a igreja católica, pronto, como se diz, quem tem boca chega a Roma. Foi assim que eu consegui vir a Luanda, reconheci a família, me localizaram e tudo mais. Olha, eles também já nem contavam conosco, estamos em vida. E aí, através da família que já estava aqui, mandaram um outro avião que foi para Kinshasa, da TAG, mesmo foi buscar a minha mãe, os meus manos, meus tios que estavam lá, e mais outros angolanos conseguiram voltar. E dali, acho que, como na época eu consegui me formar, fiz teatro lá, Academia de Beaux-Arts, foi a escola que me passou algumas dicas de teatro. Mas Cá em Luanda. Fez teatro quanto tempo lá? Quanto tempo? Olha, eu lá foram perto de 4 anos, 3, 4 anos que eu fiz teatro em Kinshasa. Mas antes desse período no IS eu fazia teatro. Então lá só que foi mais a formação mesmo. Eu já tinha o básico do teatro. E eu quando vim para Luanda nos anos 2000, 2001, eu comecei a fazer o meu ensino médio no colégio, Colégio Milongo, aqui no São Paulo. As pessoas conhecem muito bem. Eu era colega e amigo do Mauro Edson. Esse ator, um grande ator que eu mando um forte abraço, meu amigo de infância, da adolescência para adolescência ali, quase a juventude, grande camba mesmo. E num dia desses, essa coisa, nós éramos jovens membros do GEA, Juventude Ecológica de Angola, eu e o Mauro, então havia uma atividade lá no nosso colégio e ele, sendo ator, levantou, começou a improvisar ali uma cena de representação, falava do SIDA e o ambiente. Eu também não me segurei na cadeira, levantei, entrei na onda e ele, depois de tudo, bateram nos palmas, todo mundo aplaudiu. Mauro olhou para mim, calma aí, Valor. Esse tempo todo aqui no colégio, você entende da minha vida e tudo, mas se eu faço teatro, que tá? Então, a amizade tem que continuar, não é só no colégio, não é só no cubículo, base no Horizonte. Horizonte Gingambanda, esse grupo que eu só ouço falar, esse peso pesado, vamos para lá, eu sou do Horizonte. Eu cheguei no Horizonte, fui bem recebido pelo Adelino, o Mauro apresentou-me, meu colega e tudo mais, também vai passar a fazer teatro. Quero fazer teatro. Mas tá bom, a escola é o grupo C, vamos puxar um bocado para o B, o grupo A, são os 3 grupos que existem dentro do Horizonte Gingambanda. Mas o Carlos Vieira Lopes, que a sua alma continua a descansar em paz, um grande camarada, ele olhou para mim e disse, não, essa pela altura dele, o corpo e tudo mais, Adelino, acho que estamos a precisar desse ator para o grupo A, vamos lhe testar. Então fizeram um teste. Eu me lembro bem do teste, deram-me um texto, um clássico de Shakespeare, depois deram-me um Biblaus de Afrodite, aí na hora, Afrodite, acho que é Biblaus de Afrodite, uma coisa desse, já lá vão muitos anos. Afrodite, O Carlos olhou para mim, não, podes levar daqui a 2 dias, vem, tudo, mas não, eu se tiver que vir para vir já fazer teatro, não vem mais para testar. Dá-me esse texto agora, alguns minutos vou fazer. Ele, quando voltou, não estou em condições de testar. Sobe no palco, aí mesmo no nosso anfiteatro do Horizonte. Eu subi, ele olhou para mim, não pode. Você, como amigo do Mauro, no mínimo ele já te dava esses testes. Deram-me mais um outro teste. Eu só sei que minutos depois eu já tinha memorizado a coisa. E até o Adelino chegou, nem quero que você interprete aqui, faça só leitura. O Adelino ouviu-me a fazer leitura e tudo mais. Calma aí, tu tens aí um Rzinho meio exagerado. Como eu falei, não. Para começar, que sou bacongo. Eu estou em Angola, aliás, em Luanda, não tenho mais do que 5 anos. Depois eu gosto exatamente. De dinheiro, gosto de negócio. Então... Eu estou aqui de uma república que quem falasse português na época... Por causa do dinheiro, né? Eu venho de um país em que quem falava o português fluentemente corria o risco de perder a vida. Eu obrigatoriamente tinha que me pintar, tinha que carregar aí o R do francês, do Lingala, para se livrar
da situação política que existe entre Angola e o Zaire. O Adelino entendeu na boa. Hoje é uma grande valia falar mais de uma língua, né? E principalmente não, uma muito, língua muito, nacional. muito. Isso... É uma grande valia, uma grande importância. Pronto, estamos aqui com o nosso convidado. Já deram para ver que eu nem preciso falar nada, ele fala tudo. Ele fala, ele professor. Agora a maior Áureo Kikunga. Sim, sim. Entenda só o que aconteceu comigo depois com o Mauro Edson. O Mauro Edson, nós queríamos manter os laços da amizade. Eu chegando no Horizonte Xingambane, faço o teste, eu não fico nem no grupo C, que era o grupo Escola do Horizonte, muito menos no grupo B, eu fui aceito diretamente no grupo A. Olha, o Mauro Edson ficou meio que furioso comigo. Fogo, esses bacongos, vocês são terríveis. O sonho é sair do grupo B ou grupo C para ir no A. Você de primeira vai parar no grupo A. Epá, não tenho hipótese. E lá entrei, encontrei grandes colegas que entenderam as debilidades que eu tinha ainda da língua, porque até ali eu não dominava ainda 100% a língua portuguesa. Eu misturava algumas palavras com francês, às vezes com lingala, outras até mesmo com kikongo. Então, a Mankenda foi uma das pessoas que me segurou muito bem. Muito obrigado a Mana Mankenda. O Áureo Kikunga, que está a falar comigo aqui agora, foi um dos colegas também, ajudou-me muito a pronunciar bem algumas palavras que eu tinha dificuldade em português. O Hilário Belson, o Inoque Caracol, Simão Paulino, o Lito, né? O Bi já estava na época no Pitabel, mas ainda tínhamos relações com o Horizonte. E eu entrei entrando no grupo A, fui participando dos clássicos do Horizonte. Eu fiz o Príncipe do Luege, que era um clássico do Horizonte, adaptado do livro do Pepe Tela. Participei da peça Bíblia, o Ser Taxista, que é um sucesso do Horizonte. Montamos aquela peça, acho que lembras-te muito bem, a ideia da Dicla Buriti. Passou para o Adelino Caracol, disse, chamou os atores, sobem no palco, cada um vem com a proposta dele, montam essa peça. Aí aquele personagem do Langa, que é um sucesso até hoje, aquele personagem eu fui, o estreante, fui eu que criei aquele personagem. E estávamos sempre na União dos Escritores Angolanos, quase todas as sextas-feiras, adaptando livros, aquele projeto Livro no Palco, acho que era o nome. Eu tenho marcas no Horizonte Xingambane. Em 2003, o Horizonte Xingambane... Em 2003, o Horizonte Xingambane lançou a peça homenagem ao Dr. Antônio Agostinho Neto. Nós atuamos, o Áureo foste um dos atores dessa peça, na União dos Escritores Angolanos. O grupo, na altura, tinha perto de 160, 170 atores. Nós participamos dessa peça, perto de 75 atores, eu me lembro bem. E eu, Valor, ainda assim interpretei 3 personagens. 3 personagens naquela peça. Então, mano, as pessoas querem saber o valor da única. Nessa fase, estávamos aí todos bem modelos, a linguar e tal, mas pelo menos gostávamos da arte e fazíamos, como sempre temos feito, com amor, carinho, dedicação, não é, Talibã? Pronto, estamos aqui a fazer uma introdução, na verdade, para as pessoas perceberem e conhecerem, porque o arte no cubismo mesmo isso, nós estamos aqui, estamos em casa, estamos sentados e estamos, de certa forma, a entrar no âmago, descobrir a vivência, descobrir os princípios, como é que as pessoas começaram realmente a fazer arte, porque isso também é um espaço, de certa forma, para despertar nas pessoas, para motivar as pessoas a continuar a trabalhar e para não pensarem que essa esfera que hoje temos, esses bons profissionais que hoje temos, não nasceram já competentes, não nasceram já com a fama e com bilharete que alguns têm, mas fruto de muito trabalho, empenho, dedicação, muito suor e dá no batente. E um deles, tal como com certeza aqui e tantos outros amigos, é o nosso amigo e colega Eduardo Quelanda. Começou no teatro já há muito tempo, passou por vários palcos, ele está aqui a contar-nos, e estreou no cinema em 2004, 2005, e daí já não parou. Talibã, voltando para o nosso tema, que é os caminhos para a cinematografia. Teve a falar de filmes que fez parte, como Assalto em Luanda e ainda O Destinado. Olhando para esses filmes,
qual é o contributo que vê, tanto Assalto em Luanda como a Guerra do Kuduro, qual é o contributo que esses filmes deram para esta nova vaga do nosso cinema? Olha, para começar foi o Despertar. Para começar foi o Despertar. Um filme que veio despertar, que eu digo, o cinema em Angola ainda é um gigante adormecido. Bem adormecido mesmo. O que nós já fizemos até aqui ainda é nada. Temos muita coisa ainda por fazer. E o interessante é que eu senti isso depois dos nossos filmes começarem a viajar, é que muita gente pelo mundo interessa-se pelas histórias de Angola. Histórias e histórias. Histórias foram factos e histórias contadas por angolanos, ficcionadas pelos angolanos. Isso interessa-lhes bastante. Nós, na época, começamos. Por isso é que depois tivemos aquela dica, produzimos o filme a custo zero. Isso pesava um bocado a cabeça das pessoas, porque nada se produz a custo zero. Mas, por aquilo que é comparado a uma produção cinematográfica, nós fizemos uma produção a custo zero. Porque aquilo era exatamente o que eu digo. Pegava no telefone, ligava para como é valor, vamos trabalhar, vamos gravar, como é que estás ali? Pronto, eu tenho o meu carro, vou colocar à disposição, vou recolher alguns atores, tenho aqui algum trocado, vai dar para comprar uma Sands, uma água, vamos trabalhar. Ele também dizia, para meu salário caiu, vamos comprar ali algumas cenas e vamos avançar. E nós trabalhamos no seguro, nós sabíamos que não tínhamos um material de ponta na época. Mas nós nos baseamos naquilo que é a fonte do cinema, é uma história a ser bem contada. E o Assalto em Luanda, muitos se perguntam, mas esse filme aí, em termos de imagem, não tem muita qualidade. O que é que fez aquele filme ser um sucesso? Porque é um filme que identificou, caracterizou o angolano, e nós contamos a história à moda dos angolanos. E isso que conta no cinema. O cinema, depois dele ter explodido pelo mundo, obviamente começou teoricamente na França pelos irmãos Lumière, a América desenvolveu os meios técnicos para o cinema começar, estamos a falar dos anos 1890 e princípio dos anos 1900. Propriamente a evolução, o princípio de tudo, a partir de 1915, tudo já começou. Só que o cinema foi ganhando identidade em função da região onde ele é produzido. A América, tu olhas para um filme, dizes logo, esse filme é americano. Tu olhas para um filme produzido na Europa, e para os europeus, tu dás logo conta desse filme europeu. Então o cinema começou a ganhar identidade. Nós, durante anos, só consumíamos o que é dos outros. Mas o Assalto em Luanda, nós dissemos, não, vamos produzir algo nosso, para o nosso público, e vamos pôr os de fora consumir o nosso produto. Por isso é que tivemos esse cuidado. As pessoas não se afixaram muito às condições técnicas, mas foram no quê? Na representação, que é algo extremamente importante, porque o ator é chave quando se fala de cinema, os takes, as cenas, conforme foram desenroladas, a linguagem utilizada e tudo mais, então isso conseguiu esconder um bocado as falhas técnicas, por isso é que o filme foi o sucesso que foi. No Assalto em Luanda 2 tivemos melhorias e todo mundo viu, não atingimos a perfeição, obviamente, porque nem as grandes produções atingem a perfeição, mas pelas nossas condições nós superamos as nossas dificuldades. E fomos caminhando bem. Só que o que é que aconteceu? Nós, na época, despertamos muita gente. Porque só para teres ideia, até aqui nenhum outro filme superou de bilheteira o Assalto em Luanda 2. Nenhum outro filme em Angola e filmes estrangeiros Nem que foram exibidos. Nem a Guerra do Kuduro, nem um falso perfil. Nem a Guerra do Kuduro. Não, não mesmo. Nenhum filme em Angola superou de bilheteira o Assalto em Luanda 2. Nenhum. Eu estou a dizer desde filmes de fora que passaram aqui. A nível de faturação, qual foi a faturação, mais ou menos, só para terem uma ideia. Sim, só para terem uma ideia, nas 2 primeiras semanas da estreia do Assalto em Luanda, ela faturou $100 mil. $100 mil. Eu, quando falo desse número, as pessoas ficam assim, brinca bem, ô Talibã. Isso é rápido, eu vos explico como é que foi. Nós alugamos o Cine Karl Marx para a estreia do filme. E o Cine Karl Marx, a lotação na época era perto de 3.000 lugares. Aliás, 1.000 lugares por ali. E nós fizemos 3 sessões. 3 sessões, todas estavam cheíssimas.
Nós começamos, a primeira sessão foi a que mais lotou, tenho esses números comigo. Foram aí 1.200 pessoas na sala. A segunda sessão, outras 1.200 pessoas. E a terceira sessão foram 1.100 pessoas que nos assistiram. E ainda assim ficou um monte de pessoas que não assistiu. 3.500 pessoas assistiram a Salsa em Luanda 2 na estreia, no Cine Karl Marx. O bilhete custava 1.000 kwanzas, que 1.000 kwanzas na época estávamos a falar em $10. $10. Então, para 3.500 pessoas foram $35.000. Na semana a seguir, o filme passou em Viana, Cine Quilumba, passou em Cacoaco, no Roseira, o filme passou no Kazenga, Cine, foge-me agora o nome, porque nós é que reabrimos os cines que o colono tinha deixado fechado, nós é que abrimos. Aí na zona do tanque também do Kazenga, um cine ali, passa-me agora o nome. Kazenga, um cine que tinha sido reabilitado, não é? Cine Kazenga. Não, cine já que o colono deixou e tudo mais. Nós passamos lá. E o total de faturação dessas salas de cinema fechou $100.000, porque nós tivemos em Cacoaco mais de 2.500 pessoas que nos assistiram. No Kazenga acho que foram 3.000 e tal. Em Viana passou de perto de 5.000 pessoas que nos assistiram, todas a pagarem 1.000 kwanzas o bilhete. 1.000 kwanzas, estamos a falar, eram $10 na época. Então, levamos o filme pelo país todo. Levamos o filme pelo país. Só que uma coisa de bom que eu dito é Assaltos em Luanda 2. O 1 não teve tanta faturação. O 1 não teve tanta faturação. O Assaltos em Luanda 1 foi o que deu mais alvoroço, não é? Foi o filme que teve mais impacto, não, foi mais comentado. Isso é normal. Pessoas, não? É normal porque foi o primeiro. Mas já o Assalto em Luanda 2 superou um em termos de exibição e tudo mais. Ou está a olhar também faturação. A nível exatamente. Sim. Porque o Assalto em Luanda 2, só para teres uma ideia, Áureo Kikunga, o Assalto em Luanda 2 passou em 18 províncias e os seus 164 municípios que temos aqui no país. O Assalto em Luanda 2 passou. Eu fui responsável pela distribuição do filme. Nós andávamos até nos cantinhos em que você não acredita que aqui vai ter pessoas para assistir. As pessoas iam lá para assistir. Então nós não poupamos esforço. Só que o que é que pesou-nos na época? Só para termos o filme a passar num final de semana, nós tínhamos de custos, podíamos chegar perto de $15.000 ou $20.000. Desde pagamento de publicidades, estamos a falar de publicidade radiofônica, gráfica e televisiva, algumas entrevistas que eram pagas, jornais e tudo mais, porque o dito não estava a olhar no dinheiro ainda, propriamente dito na faturação, porque se o dito olhasse só no dinheiro, hoje seria um dos ricos que Angola teria, mas ele não está olhando na arte. Eu sempre sonhei fazer isso, o governo não apoia, está nem ali, mas nós podemos fazer por nós. Mas aí apareceu malfeitores que depois começaram a dificultar as nossas vidas. Só para teres uma ideia, no Lubito, nós alugávamos o Cine Império no Lubito, aquilo nos ficava perto de 20, 25 mil kwanzas para o aluguel. Mas depois da estreia do filme lá, aquela lotação toda de 3 sessões, ou 4 sessões que nós fazíamos no Lubito, quando fomos lá a segunda vez para passar o filme, aquilo já saiu de 125 mil, já nos cobravam 250 mil kwanzas para passar. Até hotéis alteravam o preço quando se tratava da equipa do dito. A televisão deixou de cobrar o valor real que ele cobrava de publicidade, triplicou, quadriplicou, que dizem o preço das publicidades. E depois o dito a seguir disse, não, nós não vamos parar por aqui. Uma boa parte do dinheiro ele investiu em equipamentos, que não custou pouco. Nos anos 2007, 2008, a nossa produtora, a EDD Produções, tinha equipamentos bem mais avançados do que a própria TPA. Só para terem uma ideia. E alguns vinham, músicos e tudo mais, que víamos aquela qualidade toda. Era o nosso material que garantia a qualidade deles. A própria televisão,
alguns programas que eram feitos, para ter a qualidade que tinha na época, era o nosso material. Mas que depois começou a causar-nos também muitos problemas. Então, nós ali sentimos algo, que aquilo que é esperado é possível. O cinema aqui em Angola é possível. E quando fomos dar conta que o nosso produto, só nos palopes, era um sucesso, e depois passou a ser um sucesso a nível da África, os assaltos em Luanda propriamente dito. Os nigerianos gostaram, os malianos, os senegaleses, porque nós temos essas comunidades cá no país. E eles levaram para os seus países. Quando começaram a solicitação dos nigerianos com os nossos filmes, eles condicionaram-nos algo simples, que era legendar os filmes, dublar os filmes em inglês e tudo mais. Só que vou dizer uma coisa bem verdade, o nosso mercado estava tão bom, que nós não estávamos a ver a necessidade de abraçar ainda esses mercados. Mas, quando sentimos a vontade de abraçar, nós fomos ter, e eles pediram-nos uma coisa muito simples. É como se fosse falar o credencial do vosso Ministério da Cultura. Como quem diz, vocês fazem esse trabalho todo, têm esse sucesso todo, a mão do vosso governo está onde? E nós não tínhamos, nós fazíamos só por nós. Não tínhamos apoio de cultura nenhum. Não sei se eu posso perceber. É assim, há países, como acontece no Brasil e outros países, onde todo filme, para ir em festivais, para ser exibido fora do país, é importante que seja credenciado por uma associação nacional ligada ao cinema, parecido aqui ao nosso OIAK, não é? Tem que ter esse rótulo, tem que ter esse carimbo, percebe? Que diz, não, é um filme. E para que tenha esse carimbo, é importante que também o governo ou que o mecenato ajude em alguma coisa. Dá para perceber? Com certeza. Porque caso os países não aceitam que assim aconteça, não sei se eu estiver errado também, os mais esclarecidos poderão nos dar uma ajuda. Há países que podem ser sancionados ou punidos se não exigirem isso. É como a questão dos direitos autorais. Okay? É como a questão Com certeza. Conheço perfeitamente isso. Isso foram as dificuldades que nós passamos. Porque nós até tínhamos essa assinatura. Nós tínhamos o visto do IACA, que é o Instituto Angolano de Cinema, Audiovisual e Multimédia. Acho que agora é só IACA, o Multimédia saiu. Nós tínhamos os vistos. Desde os vistos de produção, de rodagem, até o visto de exibição dos próprios filmes. Mas só que eles precisavam mais. Eles olhavam para os nossos filmes, é aí onde eu vi que os países que respeitam o cinema, quando os nossos filmes saíram para os festivais, eles assistem um filme até o filme terminar e a legenda toda subir e acabar. Eles olhavam para a nossa ficha técnica, perdão, dizia eu a legenda, para a ficha técnica, eles diziam, mas calma aí, vocês produzem um filme assim, é um sucesso até neste nível, como é que não tem aqui mão nem de empresas, nem tem mão do vosso governo, o próprio vosso ministério nem está aqui, tirando a Polícia Nacional, porque nós vimos a vossa polícia está em peso no filme, é o único que o logotipo dele aparece aqui. O que é que se passa com o vosso país? Angola, a lei do mecenato, pelo que a gente saiba, essa lei existe. Existem empresas estrangeiras a explorar no país e as nacionais também de grande porte, onde há aquele famoso orçamento para as atividades socioculturais. Como é que vocês não beneficiaram disso? Nós dissemos, é a nossa maneira de produzir, nós batemos várias portas. Quando nós começamos a sentir mesmo necessidade de ter um apoio institucional, nós batemos portas. O último festival que conseguimos ir foi em 2014, fomos para Lisboa. Estamos a falar do Festival Internacional, qualquer coisa assim, itinerante, língua portuguesa. Nós fomos para lá, só para teres uma ideia, o filme Destinado, um filme angolano, concorreu com um filme brasileiro, A Serra Pelada. 2 filmes só a concorrerem. Estavam lá filmes de cabo-verdianos, moçambicanos, que em termos de qualidade também estão bem avançados e tudo mais, mas o único filme que estava em altura para concorrer com esse grande sucesso brasileiro era o nosso filme Destinado. E no fim das contas, nós só saímos a perder, porque o próprio diretor, tornámos-nos muito amigos do festival, ele disse, mano, vocês pensam que o festival é o quê? É só aparecer? Não. Todo o país participante tem que contribuir com alguma coisa. Você olha só nesse festival,
está aqui, eu tenho comigo até hoje aqueles livros que eles dão, aqueles manuais, né, que é a lembrança. As Olha, brochuras, e não sei, todo o material sobre o festival. exatamente. Eu disse, olha para o Brasil, que longe de nós, nós estamos em Portugal, porque a única sala que recebeu esse festival é o São Jorge, em Lisboa. Quem deixa aí o Rocio subir, as ruas de Lisboa não conheço tão bem, mas uma indicação, a moda mangolé funciona. Quem está no Rocio sobe aquela cena aí à esquerda, vai da piscina São Jorge. Então, olhando para esses folhetos, mano, só do Brasil, a Ancine, acho que é a Ancine, estava lá, meteu mão. A Petrobras meteu mão no festival, a Odebrecht meteu mão no festival, até a Igreja Universal, essa Igreja Universal que estás a ver, apoiou. Tá, não, mas é verdade, bro. A própria Rede Globo apoiou, a Record apoiou. Você não fala mais dessas coisas, você vê o cartaz dos outros. Não, mas só para teres uma ideia. O seu de apoio é apoio e patrocínio, ok? E patrocínios. Os sponsors a nível do Estado, as empresas privadas e depois os apoios, percebe? É tudo. Exatamente. Aí, tudo bem acompanhado, tudo bem como deve ser. Mas o destinado, como é que estava o cartaz do destinado? Como é que estava a parte do destinado? Como é que estava? Olha, muito bom, porque foi um filme muito aplaudido. Só para teres uma ideia, depois de todos os participantes lá para o Brasil, para Portugal, vocês levaram também um filme para a Ásia. Qual é a crítica que o filme teve a nível desses apreciadores? Olha, todas positivas. Todas positivas. Tanto é que um filme destinado, o pessoal olhou para nós estávamos lá no palco, porque foram salas adaptadas, os críticos, a imprensa e tudo mais. Nesse dia até a Regina Duarte esteve lá, foi a primeira vez que tive contato com ela. Estava lá também um outro grande nome do cinema e a televisão brasileira, em termos de ficção. Eu me senti muito honrado nesse dia, quando eles dirigiram palavras de encorajamento para nós. Disseram, olha, aquilo que nós ouvimos de como vocês produzem os vossos filmes, nós só podemos concluir que vocês são heróis. Essa foi a palavra que eles utilizaram. E eu, nesse mesmo ano, se repararem, às vezes tenho lançado algumas fotos no Facebook, eu dei entrevistas para a RTP, dei entrevistas para a SIC, aquele jornalista, o famoso de 60 segundos ou 60 minutos, exatamente, ele apreciou os Assaltos no Ano, apreciou o Destinado, porque ele depois ficou curioso, queria ver outros filmes que nós já tínhamos produzido. E ele disseram, mas calma aí, Angola na boca do mundo. Todo mundo fala do vosso país, o único país que surpreende. Quando os outros têm crise, vocês não têm crise. Um país que saiu da guerra, que achavam que todo mundo ia ficar frustrado, ia precisar de terapeuta para vos tirar das depressões. Do nada começaram a crescer. Vocês andam na boca do mundo. E os vossos produtos serão bem-vindos. Aquilo que vocês acham que faturam no vosso país é nada. Aquilo é só para vocês pegarem, como quem diz, bilhete de passagem, para irem distribuir os filmes onde realmente precisa-se. Foi daí onde nós recebemos um convite para o Festival de Cannes, em França, para as produções que iam surgir. Eu tenho filmes escritos que o Festival de Cannes anda à espera. E eu aqui posso lançar um título de um filme que eu mesmo escrevi, ando ali só à espera do momento para se lançar. É o meu primeiro drama que eu escrevi na história do cinema. Vamos falar sobre isso, vamos falar isso mais em frente dos projetos. Exatamente, mas só para teres ideia do título... Esse título, se surgir por aí, é plágio, porque o título do filme, eu já deixei em Lisboa, na minha espera, é O Cão do General. Esse é o título do filme. Falei do filme, falei da sinopse rapidamente, interessou muita gente lá, O Cão do General. Mas esse filme fala de que eu disse, não, então logo a guerra terminou em Angola. Essa ideia está a ser avançada, está-se a preparar já o roteiro. Já é algo concreto ou só está simplesmente na intenção? Mano, eu de guiões escrito, o filme Destinado fui eu que escrevi. O Destinado. O roteiro sou eu mesmo, guionista, organizei tudo, argumentei, está lá. Tive a correção do Marechal Delano, um grande amigo.
que estava lá, que sempre acompanha os nossos trabalhos. Para terem uma ideia, o Marechal Delano é a pessoa que às vezes escreve para os discos de Matias Damasio, um grande homem da literatura, nosso amigo. O próprio Dito, que entende muitíssimo bem dessa cena de cinema, de escrever, organizar. Foram as pessoas que fizeram a correção toda, o destinado está aí. Esses filmes tenho eles preparados na boa. Eu sou de guiões escritos que só esperam do momento certo para saírem da gaveta e serem produzidos. Mano, eu posso dizer que no intervalo de cada 2 anos lançar um filme, quer dizer que eu para os próximos 20 anos tenho filme escrito. E eu escrevo filmes que não saem de época. Essa é uma das formas que eu tenho de escrever. Eu não preciso ser imediatista. Agora estamos a falar o que está na moda que é coronavírus, só vou escrever sobre o coronavírus. Daqui a pouco o coronavírus acaba e já não se vai falar desse filme. Mas eu escrevo filmes que marcam épocas. Eu participo em filmes, em histórias que marcam épocas. Essa é a maneira que eu tenho de escrever. Então, estamos a avançar. Agora, olhando para aquilo que é a industrialização, tocando propriamente no nosso tema, há essa possibilidade em Angola. Mas enquanto o nosso governo não tiver vontade para apostar nisso, vai ser sempre difícil, porque isso trata-se de uma questão de vontade política. Em Angola, até aqui, entende-se de cultura os músicos, porque os músicos acompanham a política angolana. Para nós libertarmos o país da mão dos opressores, dos ocupantes colonialistas, não sei qual é o termo bonito, ou do colono português, os músicos colocaram mão nisso. Mas esqueceram que o pessoal do teatro também estiveram lá. Muitos desses músicos também faziam teatro. Só perguntar em Angola Ritmos, Quiesos, Jovens do Prende, entre outros, para terem aquelas interpretações todas no palco, cantando, o que faziam com o carnaval, que já revolucionavam a opressão colonial, era teatro, aquilo era representação. Mas só que focavam-se muito nas músicas. E depois da independência, o próprio partido no poder continua a usar os músicos para se manter. Por isso é que quando a campanha eleitoral há uma certa intenção, é sempre os músicos na linha da frente. Nós do teatro, nós do cinema, somos tidos como quem diz, esses não sabem, não têm o que fazer. Talvez somos daquele, você por além de ator, por isso é que nos perguntam sempre assim, por além de ator, fazes mais o quê? Por isso é que hoje em dia até vejo colegas dessa nova geração que têm medo, um bocado de vergonha de assumir a arte, e escrevem assim, ator e doutor, ator e engenheiro, ator e advogado. Mano, coloca mesmo só ator, assume a tua profissão. Eu, por exemplo, outras áreas do saber, as pessoas às vezes surpreendem-se, mas calma aí, Talba, tu também és formado nessa área. Eu disse, vão para a Luzia, da Universidade de Luzia, procuram saber se o Talibã se formou em que lá. Recentemente entrei para a Universidade Agostinho Neto, testei, não é porque fui a Cunha, eu fui testar de novo, vou estudar de novo. Pronto, só parei, acho que já estava a prever o coronavírus, as dificuldades tinham apertado muito antes, dei uma pausa, mas entrei de primeira, fui testar no campus universitário, as pessoas olharam para mim, mas calma, esse é o Talibã. E foi uma correção boa, passei, fiz o meu teste, estava aí na Faculdade de Economia a fazer a formação, só que dei uma pausa por causa de outras prioridades. Então, continuo a assumir sempre como que ator e produtor. Não preciso colocar as outras áreas do saber. Agora, vamos industrializar o cinema, temos como até o teatro. Eu sou a prova de que o teatro pode ser industrializado em Angola. Em 2008, eu escrevi a peça Gravidades e Gravidez. Encontrei muitos grupos no país, isso é verdade. Encontrei muitas associações de teatro e não só. Mas ninguém andou com uma peça de teatro o país todo como eu Talibã andei. Ninguém. Gravidade e Gravidez andou nas 18 províncias, 164 municípios. Talibã, fala exatamente, porque isso é mesmo para a gente conversar, abrir, trocar experiência e falar daquilo que algumas pessoas não sabem e outros só desconfiam, mas não têm a certeza. Estamos aqui a procurar de caminhos para o bem da arte. A Laurinda dos Santos, que é também colega que tu conheces bem, diz: Valor é um dos colegas que tenho o maior prazer de trabalhar. Além de um grande ator, muito culto, é uma grande pessoa, cheia de princípios e valores. E mais à frente ela diz que boa noite, Helder. Helder dá aqui boa noite. O Filipe também, um abraço, Filipe.
e ela diz, realmente, essa questão é sempre feita, não é? Quando as pessoas deparam-se com alguns atores, perguntam, para além de ator, o que é que fazes? E é exatamente isso que o nosso convidado dizia aqui, defendia aqui, exatamente na nossa conversa, não é, Talibã? Com certeza, mano, eu fico feliz. Linda, Laurinda, a minha filha, a minha eterna filha, muito obrigado. Mas fala-nos A dessa Lau, uma experiência, grande atriz. já contou acerca do assalto de Luanda, mas fala-nos, esteve a falar da peça, Aham. não é? Que faz parte do teu Sim, percurso. sim. E, pô, está à vontade, temos aí mais uns 2 minutos nessa primeira parte. Pode falar-nos um pouquinho, Talibã? Exato. A peça Gravidade e Gravidez é um projeto que eu escrevi em 2008, porque eu senti que com teatro as pessoas podiam viver. Não usar a expressão sobreviver, mas viver. Só que o que é que sentia? Mesmo com o cinema, eu saí só de Luanda. As pessoas, muitos artistas olham sempre Luanda como o país todo. E eu sempre disse, Angola não é só Luanda, são mesmo 18 províncias e podem contar os 164 municípios. Com essa peça Gravidade e Gravidez, selecionei alguns atores, convidei o Cobra, Edmar Bernardo, aceitou logo o desafio e ele fizemos a estreia. Só para teres uma ideia, cá em Luanda, sempre que aquela peça passasse, Gravidade e Gravidez, sempre passava, perdão, nós tínhamos de faturação perto de $12.000. Uma peça de 1 hora e meia, na LASP, 12 Mas mil conte o dólares. segredo, como é que é possível? Explique como é que vocês faziam. Vocês têm que perceber. Então, ok, isso é muito simples, porque é tudo uma questão de marketing. É tudo uma questão de marketing. Mano, nós na época do assalto em Luanda, no ar, todo mundo queria ver o Talibã, todo mundo queria ver o Cobra. Então, nós dissemos, vamos manter o nosso nome, não vamos fazer só as coisas porque somos Talibã e Cobra do cinema, e também no teatro vamos fracassar. Não, nós viemos do teatro, essa é a escola-mãe. Então, vamos manter a nossa tradição, que é o teatro. Ao desenvolver a peça Gravidade e Gravidez, automaticamente lotamos a LASP. E o segredo foi o quê? Chamar a mídia. É nessa hora que eu digo, a televisão e o cinema e o próprio teatro têm que andar sempre de mãos dadas. Porque quem está Ok? lá no Muxico, quem está no Quando Cubango, ele tem que ter a curiosidade de ver, mas o que é que essa gente foi encher nessa sala de teatro? E nós estávamos sempre mãos dadas com a televisão. É um plano estratégico de marketing. Nós convidávamos as cadeias televisivas que tínhamos no país para aparecerem lá para fazer cobertura. E estávamos sempre com a LASP lotada. E, obviamente, só aquela enchente toda já criava uma certa curiosidade nas pessoas. E nós, com aquela passagem, automaticamente lançávamos já o próximo palco que íamos pisar. E saíamos sempre de Luanda, Benguela, estamos a caminho. E, falando de Benguela, nós tivemos uma grande ajuda de um homem da cultura, que é o Aldemiro Cucivila, a quem eu mando um abraço, um forte abraço mesmo, porque em Benguela eu sei que tem lá grandes homens do teatro, mas nunca fui bem-vindo no pessoal do teatro em Benguela. Estou a falar aqui em live. É verdade, porque eu depois dessa questão do ciúme sofri muito com isso. Áureo Kikunga pode anotar isso. Sofri muito com a questão Sim, posso dos anotar, não ciúmes. posso confirmar nem comprovar. Isso é verdade. Talibã, Nós vamos para uma. tens um minuto, Yeah? tem mais um minuto para falar e voltamos na segunda parte. Tens um minuto. Ok. Então, nesse dito, eu acho que vamos desenvolver muito bem na segunda parte, porque vamos agora detalhar o que é necessário para podermos industrializar. Porque indústria é o quê? É uma produção em massa. Então, quando falamos uma produção em massa, com um consumidor ali fixo, permanente, que nós sabemos vai mesmo consumir os nossos produtos, né? Vamos lá falar das nossas cervejarias. Antes do consumidor pegar, ele já tem a certeza que dos 30 milhões de angolanos que existem, 20 milhões vão consumir os nossos produtos. E antes até que eles peçam, já produzem cerveja para 20 milhões. Nós também com cinema estamos em condições, com teatro estamos em condições de fazer isso. Desde que o governo trabalhe com os artistas de verdade. Porque eu só não admito, por exemplo, são várias ministras e ministros a lhes trocarem aí os cargos e tem que chamar os artistas para fazer um trabalho de auscultação. Mas calma aí, tu pegas um ministério para dirigir, nem sabes o que vais fazer, tens que me chamar mais para me te ensinar, porque a auscultação é exatamente o quê? É eu te dizer o que tens que fazer.
Por isso é que nós vimos que as coisas em Angola, para a nossa área, não funcionam. É uma ministra que não sabe o que vai fazer, é um ministro que não sabe o que vai fazer e chama o artista para me lhe falar o que ela tem que fazer. E achas que isso vai Talibã, funcionar? Não. nós vamos voltar à segunda parte. Essa questão das políticas e os caminhos a seguir, vamos desenvolver melhor na segunda parte. Já sabem, este arte Com no certeza. Cubico, vamos terminar mais a primeira parte e voltamos já. Tá? Fiquem sintonizados, por favor. Good.